Oi, pessoal, eu sou a professora Deise Busanelli e vou falar um pouquinho sobre o valor numérico de uma expressão algébrica. Dentro de uma expressão algébrica existem os valores numéricos. Tá, mas o que é isso? Primeira coisa que precisamos saber, para substituir as letras por um número real dado. Então, dentro de uma operação vai ser dada uma expressão e dentro dessas expressões as letras terão valores específicos. Segundo passo, efetuar as operações indicadas, devendo obedecer a seguinte ordem. Primeiro a gente tem que resolver potência, depois divisão e multiplicação, por último adição e subtração. E não esquecendo que utilizar parênteses sempre que aparecer valores negativos. Então, substituir o valor negativo pela letra, a gente coloca parênteses. Outra coisa. Então, vamos lá. Valor numérico de uma expressão algébrica. Como que eu vou calcular? Vamos lá, eu dei uma expressão bem simples, 6m. Esse ponto de multiplicação vai aparecer ou não? Quando não aparecer, a gente precisa saber que uma letra e um número, sempre que estão acompanhados, eles representam uma multiplicação. Aparecendo ou não esse ponto, certo? Então, vamos lá. 6 vezes m, 6 vezes. Quanto que vale m? Então, eu vou lá procurar no meu problema. O meu m vale menos 3. Então, eu vou substituir no lugar do m, eu vou colocar 3. E vou fazer a operação 6 vezes 3, 18. E concluímos o nosso exemplo 1. O segundo exemplo, calcular o valor numérico de uma expressão 5a mais 4c, sabendo que o a vale menos 3 e o c vale 5. Então, vamos lá. 5, quando eu não tenho nada, eu vou colocar uma multiplicação, porque 5a, 5 vezes a letra A. O meu A vale menos 3, ele é negativo, então eu vou colocar entre parênteses, menos 3. Mais 4 vezes 5. Não precisa botar parênteses, porque ele não tem um sinal de negativo. Então, 5 vezes 3, menos 15, mais 4 vezes 5, 20. Agora, eu vou calcular a operação de subtração, 20 menos 15, que vai dar 5, negativo ou positivo? Positivo, porque o 20 é maior. Então, agora vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo diz o seguinte, que eu tenho calcular o valor numérico da expressão x² mais 6x mais 4, sabendo que x vale menos 10. Então, vamos calcular. Eu tenho x elevado ao quadrado, então eu vou substituir por menos 10. Como tem um negativo, menos 10 ao quadrado, mais 6 vezes, botamos entre parênteses porque é negativo, menos 10, mais 4. 10 vezes 10, 100. Não esquecendo que menos elevado a um expoente par vai ficar positivo. Mais com menos, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai repetir. Podemos resolver agora? Podemos, mas vamos seguir a ordem. Primeiro potência, depois a gente resolve. Mas podemos enxugar aqui, já fazer 6 vezes 10, tá? Mais 100, mais com menos vai dar menos 6 vezes 10, 60, mais 4. Então, agora vamos resolver essa parte aqui. 100 menos 60, 40, positivo, mais 4. 40 mais 4, mais 44. Resolvemos. Agora, vamos para o quarto exemplo. Calcular o valor numérico de uma expressão 2b² mais 2c mais d. Então, eu tenho 3 letras aqui que vamos precisar substituir. Então, vamos lá. 2 vezes, quanto vale b? Menos 3 ao quadrado. Mais 2 vezes o c. Ó, quando não tem nada, a gente coloca aqui uma multiplicação, que é o c. 2 vezes o c vale 5. Mais o d, que vale menos 32, não esquecendo que valores negativos entre parênteses. Vamos resolver.
Primeira potência. 2 vezes menos 3 vezes menos 3 dá... Vamos botar entre parênteses de novo, mais 9. Por quê? Porque eu tenho uma multiplicação e um sinal de positivo. Então, eu vou, para não misturar operações, nós vamos usar o parênteses. Mas, como eu resolvi a potência, eu vou continuar copiando o que estava aqui na sequência. Vamos lá. Vamos multiplicar agora. 2 vezes 9, 18. Mais com mais 18. Mais 2 vezes 5, 10. Mais com menos, menos 32. Calculando 10, 18 mais 10, eu tenho mais 28. Menos 32. Gente, então eu cheguei agora numa subtração. 32, eu sempre calculo o maior algarismo pelo menor. 32 menos 28, eu tenho 4. Repete o sinal do maior algarismo. Então, é menos 4. Então, o valor numérico nada mais é do que uma substituição dos valores das letras dada no problema. Então, a gente vai substituir, vai colocar no lugar, né, cada valor nos seus devidos lugares da expressão. E calcular uma expressão normal, como potência primeiro, depois a multiplicação e a divisão, e por último a adição e subtração. E era isso.